As pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas e são demitidas pelos seus comportamentos. E com essa frase, Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, ele consegue identificar um grave problema e, ao mesmo tempo, a solução e o caminho para o sucesso profissional: a inteligência emocional. Olá, sejam bem-vindos ao canal Persuasão na Prática. Aqui nós discutimos técnicas e estratégias da principal ferramenta de vendas, a persuasão. Tudo isso para você vender cada vez mais e melhor. Eu sou André Zucca e o nosso tema de hoje é inteligência emocional em vendas. Então, muito bem. Para começar a nossa conversa, eu quero deixar evidente aqui o que é inteligência. Antes de falar sobre inteligência emocional, né? O que é inteligência? Então, de uma maneira bem simples, inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, quanto mais inteligente uma pessoa é, ela tem capacidade de resolver problemas cada vez mais complexos e de forma mais rápida. Quanto menos inteligência, mais dificuldade em resolver problemas e cada vez mais demorado. Só que, de uma forma ou de outra, inteligência todos nós temos. Muito bem. Agora, quais são os 4 tipos de inteligência necessárias em vendas? Vamos falar da primeira inteligência? Inteligência inata. O que é inteligência inata? É o QI. Aquele tipo de inteligência que você já nasce com ela. Não tem como desenvolver durante a vida. Tem pessoas que têm altíssimo QI. Tem pessoas que têm baixíssimo QI. E tem a média. Como eu disse, isso não se altera durante a vida. Agora, não significa que pessoas de alto QI são bem-sucedidas. Tem pessoas que têm um altíssimo QI em empregos medíocres, passando dificuldades. E quando eu digo medíocre aqui, não estou menosprezando o emprego, não. Medíocre significa que está na média. A palavra medíocre é isso, que está na média. Então, a inteligência, o QI por si só, ele não resolve muita coisa, não. Não resolve muita coisa. Por isso que são necessárias outras 3. Bom, inteligência inata, QI a primeira. Depois nós temos a inteligência adquirida. Esta, sim, ela muda de acordo com o tempo e de acordo com a sua sede de conhecimento. Então, quando você faz um curso, você lê um livro, quando você assiste os vídeos aqui pelo canal, você está trabalhando, desenvolvendo a sua inteligência adquirida. É o conhecimento que você adquire. Esse é um outro tipo, que é o que vai fazer a grande diferença. Muito bem. Depois nós temos a inteligência tecnológica, que se refere à adaptação que você tem aos recursos tecnológicos da tua época. E tem gente que tem pavor de tecnologia. E isso é um problema enorme. Enorme. Pega um engenheiro que não gosta de tecnologia. Não, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer com lápis e papel. Quanto tempo que ele vai demorar para entregar um projeto? Aí você pega um outro que talvez não seja tão inteligente assim em termos de inteligência adquirida, mas tem uma inteligência tecnológica mais desenvolvida, ele entrega uma solução muito mais rápido. Então, é necessário você desenvolver sua inteligência tecnológica também. Analisar que tipo de tecnologia pode ajudar você, especificamente, dentro do teu nicho de mercado e utilizar da melhor forma possível. Porque com isso você também terá mais resultados. Pode dar um certo receio no meio, medo, não conheço. Tudo bem, não conhece, agora você conhece. Existem softwares de gestão, principalmente para vendas, são excelentes. Imagina uma carteira de 200 clientes. Como é que você faz para organizar tudo isso? No lápis? E softwares gratuitos, hein? Procure por CRM. Tem software que é gratuito. Você pode se surpreender com os resultados. Tá. E depois, por fim, nós temos a inteligência emocional, que é o nosso tema de hoje. Legal. André, o que é inteligência emocional? Eu vou te dar a definição de Daniel Goleman, que é escritor do livro best-seller Inteligência Emocional. Ele não é o precursor do assunto, já teve gente antes dele que já falava sobre isso, mas ele ficou mais conhecido, né? Inteligência emocional é a capacidade que você tem
primeiro, de reconhecer as suas próprias emoções e sentimentos e saber lidar com elas, e depois reconhecer as emoções e os sentimentos das outras pessoas e saber lidar com elas também. Muito bem. E qual é o benefício? Tá, você gravou um vídeo falando de inteligência emocional, mas o que eu ganho com isso? Porque é isso que nos interessa. Tá. Se você é capaz de reconhecer as suas próprias emoções e sentimentos e lidar com elas, no mínimo aqui você já ganhou autoconhecimento. Isso na pior das hipóteses, você já ganhou autoconhecimento. O que é muito, hein? O que é muito. Segundo, se você é capaz de reconhecer e saber lidar com os sentimentos e as emoções das outras pessoas, o que você ganha? Capacidade de interação. As suas habilidades interpessoais vão ficar muito mais fortes. O vínculo emocional e afetivo vai ficar muito mais forte. E que, diga-se de passagem, é exatamente isso de que se trata a persuasão. Olha como casa uma coisa com a outra. Ah, então a persuasão ela tem a ver com a inteligência emocional? É por isso que eu sempre digo no começo dos vídeos que a principal ferramenta de vendas para qualquer vendedor é a persuasão. Porque ainda que você não estude inteligência emocional, quando você estuda persuasão, você vai aprender todo o conceito e como aplicar na prática. E aí você fala, então desenvolvendo a minha inteligência adquirida, persuasiva, eu consigo desenvolver, por consequência, a minha inteligência emocional? Exatamente. Por exemplo, como é que você vai negociar com alguém se você não conhece as emoções e os sentimentos do outro? Aí você se torna uma pessoa extremamente fria, que só pensa em você. Claro, você não conhece as emoções e sentimentos dos outros. Então, a grande vantagem da inteligência emocional, que você também adquire estudando persuasão, é essa. Saber lidar, reconhecer e lidar com os sentimentos e emoções das outras pessoas. Percebe? E fazendo essas duas coisas, que é reconhecer e lidar com as suas próprias emoções e sentimentos, que é o autoconhecimento, e você reconhecer e lidar com os sentimentos e emoções das outras pessoas, o que acontece com os seus resultados? Resultados aumentam exponencialmente, é claro. É claro. Porque é uma interação humana. O processo de vendas é uma interação humana. O processo de persuasão é uma interação humana. Você está frente a frente com outra pessoa. É outro ser humano. Percebe? Falamos dos tipos de inteligência, falamos o que é inteligência emocional, e eu fiz questão de frisar aqui que é a capacidade de você, repetindo, que é a capacidade de você compreender e saber lidar com emoções e sentimentos. O que eu quero dizer com isso? Emoções e sentimentos não são a mesma coisa? Não. E isso é muito importante que você entenda. Emoção é uma reação automática a um estímulo e que não envolve pensamento. Sentimento, ele envolve pensamento. Ele não é uma reação automática. Existe uma avaliação e um julgamento. Putz, como assim? Eu não sei se já aconteceu com você andar pela sala da sua casa descalço e bater o dedinho na quina da mesinha de centro. Cara, é uma dor. É uma dor desgraçada. E o que acontece quando você bate o dedinho? Você xinga a mesinha de tudo. Pau! Bateu! Ah, filha daí! Aí vai. Você descarrega a sua raiva, presta atenção, a sua raiva na mesinha. Tá? O que aconteceu aqui? Vamos entender. Racionalmente, tem sentido xingar a mesa? A mesa entrou na sua frente de propósito porque ela é uma mesa má? Claro que não. Mas isso não importa. A emoção ela não é racional. Lembra, eu falei, não envolve um pensamento. Não envolve pensamento. Então, ela é uma reação automática a um estímulo. Qual foi o estímulo? A dor. E aí, esta emoção fez com que você se comportasse de uma determinada maneira. Quando você sente raiva, você se comporta de maneira agressiva. Muito bem. O que seria o sentimento aí?
Passa 10 minutos que você bateu o dedo, já não tem mais dor nem nada, aí você volta lá, na frente da mesinha, olha para ela e diz assim, mesinha desgraçada, eu vou te queimar agora. Vou te queimar, você quase me arranca o dedo fora. Eu estou exagerando só para você entender a diferença entre emoção e sentimento. O sentimento, no caso, já não é mais raiva, é o ódio. É a raiva ruminada. Você fica pensando naquilo, mesinha desgraçada, eu vou quebrar ela, vou queimar, vou tacar fogo. Você percebe? Muito bem. Se você agora entendeu que a emoção ela é uma reação imediata a um estímulo e que não envolve pensamento, convém saber quais são as nossas emoções, pelo menos as básicas. Quais são as nossas emoções básicas? Então nós falamos primeiro da raiva. Muito bem. Depois, nós temos a tristeza. Ela também é uma emoção básica. Nós temos o medo e nós temos a alegria. Essas 4 são as básicas. Tudo que acontece depois em termos emocionais e até mesmo sentimentais, eles partem daqui. É dessa base. Opa, legal. Tem como controlar isso? Não. Não tem como não sentir raiva, não tem como não sentir medo, não tem como não sentir alegria, não tem como não sentir tristeza. Isso é do ser humano. Lembra, é uma reação automática, não depende de você. Você não tem como frear isso. Não tem como. Por isso que tem muita gente que fala assim, estou me sentindo culpado, eu fiquei com uma raiva da minha mãe, sabe? Fiquei com uma raiva do meu pai. Mas foi só uma raiva? Foi. Não é culpa sua, é uma reação automática. O problema é o que você vai fazer com isso depois. Aí envolve sentimento e comportamento, mas se você só ficou com raiva, não se sinta culpado. Você não tem domínio sobre isso. Você não tem como ter domínio sobre isso. Por isso que é interessante a inteligência emocional. Porque às vezes você tem sentimentos que você considera sentimentos negativos com pessoas que você fala assim, pô, eu não queria ter sentido isso. Se é uma emoção, não se sinta culpado, não depende de você. Depende de você a sua atitude depois, o que você vai fazer depois. Mas o sentir esta emoção, não. Existe uma programação no nosso cérebro que faz isso. E não pense você que essas emoções, elas são negativas. Porque se você consegue canalizar essas emoções negativas positivamente, você pode fazer muita coisa com elas. Você fala, o medo não é negativo? Não, se você não tem medo, você pode se colocar em situações perigosas à toa. Tem pessoas que depois de um período de raiva, quando canalizado isso de maneira correta, ela se torna uma pessoa muito melhor. Quantas situações de um término de casamento de muitos anos, em que uma pessoa saiu com raiva da outra, ela fala, você quer saber de uma coisa? Agora eu vou estudar, vou trabalhar, vou me cuidar, vou ser feliz, blá, 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 blá. Então, a raiva foi ruim nesse caso? Não. Só foi canalizada de maneira positiva, para o bem da própria pessoa. Então, não tem essa de sentimento, emoção e sentimento negativo e positivo. Tem o que você vai fazer com isso. Essas emoções, elas existem para te proteger. Qualquer uma. Então, você tem essas 4. Não dá para controlar. Mas aí é que entra a inteligência emocional. É saber o que você vai fazer com isso. Então agora nós vamos ver os pilares da inteligência emocional. Legal? Então vamos lá. Deixa eu falar aqui do primeiro. O primeiro pilar da inteligência emocional, a gente até começou a falar dele, que é a autoconsciência. Ela se divide aqui em 2 partes. Primeiro é você entender quais são as suas emoções básicas. Agora você já entendeu quais são. Lembra? Raiva, medo, tristeza e alegria. Essas são as básicas. E em segundo lugar, em que momento elas ocorrem? Vamos ser específico agora dentro do setor comercial. Vendas, atendimento ao cliente. Você está lá com o cliente. Em que momento isso tudo pode acontecer? Porque isso são gatilhos. Como assim, André? Vou pegar um caso aqui que é muito comum em vendas, que é do vendedor iniciante. Que, na maioria das vezes, não tem nenhum treinamento, não tem respaldo, não sabe técnica. Entra porque a porta estava aberta.
né? Entra no setor de vendas porque a porta estava aberta. Muitas vezes acontece isso. Inclusive comigo foi assim. Lá atrás, quando eu comecei em vendas, foi assim. Né? Passei na porta de uma loja, tinha lá uma plaquinha, admite-se vendedor com ou sem experiência. Eu falei, vendedor com ou sem experiência? Mas se o vendedor não tem experiência, o que é o que o torna o vendedor? Eu nunca entendi direito isso. Aí eu entrei lá para conversar, o rapaz me perguntou, olha, o contratante, você mora perto? Eu falei, moro. Ele falou, você tem disponibilidade para trabalhar de final de semana? Eu falei, tem. Ele falou, tá contratado. Ou seja, e aí eu fui jogado na loja, não conhecia produto, não conhecia o cliente, não conhecia a técnica de venda, nada. Tá. E tem muita gente que passa por isso, eu sei disso. Eu que trabalho com treinamento, vou até as empresas, eu vejo muito disso. É quase que diário. Então eu estou pegando o exemplo do vendedor iniciante para, de repente, você mesmo passou por isso. Tá? Qual é o sentimento predominante no vendedor iniciante? É o medo. Ele tem medo porque ele não sabe o que ele vai fazer ali. Ele tem medo porque ele não conhece o produto. Ele tem medo porque ele não conhece o cliente. Ele tem medo porque ele não conhece o serviço direito. Ele não conhece a concorrência. Ele não sabe o que ele vai falar. Ele não conhece técnica de vendas. Ele tem medo de perder a venda. Ele tem medo de não receber salário. Ele tem medo de ter entrado numa barca furada. E aí vai. Então, o medo, para quem está começando e não teve uma preparação inicial técnica, não é motivacional, é técnica, ele realmente tem medo. É comum isso. Não deveria acontecer, mas é comum. Tá. E a tristeza? O que acontece quando você perde uma venda? Você fica triste, né? Pois é. E a raiva? Você pode ficar com raiva também, porque perdeu a venda. Inclusive, você pode ficar com raiva do cliente no meio do atendimento, porque você não foi capaz de entender as emoções e os sentimentos dele. E aí você ficou com raiva do cliente. Claro. E a alegria? A alegria é quando você faz a venda. E eu estou enfatizando aqui para quem está... É claro que o que eu estou falando aqui não é só para quem está em começo de carreira. Isso vai para quem tem 20 anos de experiência. Eu só estou enfatizando isso porque essas emoções elas são mais vívidas, mais fortes em quem está começando. Aquilo é vivenciado na pele, a pessoa sente na pele aquilo. Eu sei, eu já passei por isso. Por isso que os vídeos que eu gravo aqui no canal é justamente para fortalecer sua experiência adquirida. Você ter conhecimento para, né, melhorar a sua situação. Mas deixa eu continuar aqui. Qual é o problema de você sentir tudo isso? O sentir não é o problema, mas o problema é que isso tudo vai moldar o teu comportamento. Moldar o comportamento. Por exemplo, uma pessoa que ela tem muito medo, ela se torna uma pessoa apática. Ela fica estancada. Uma pessoa com medo, ela paralisa. Você não coloca todo o teu potencial para fora. É claro, você tem medo. Você tem medo até do que você vai falar. Então, o medo paralisa as pessoas. E a tristeza? A tristeza ela vai te tornando alguém apático. Você está triste, está triste, está triste, está triste. E não adianta vir gente falando, olha, você tem que tratar o seu cliente muito bem, não sei muito bem, porque você não está conseguindo gerir as suas emoções. É claro, você está triste, você tá com um desempenho baixo. Você vai ficar apático. Então, além de travado do medo, você está apático. Tá. E a raiva? Passa um mês, passa 2, você não está conseguindo bater meta, não está conseguindo fechar a venda, você começa a ficar com raiva, né? E o pior, você começa a ficar com raiva de você mesmo. Vai falar, não é possível, todo mundo aqui faz, eu não faço. Aí você começa a se julgar. E a alegria? A alegria é quando você faz a venda. Tá, agora você pega um mês, 30 dias. Quais são as emoções que estão mais presentes no teu dia a dia? É a alegria ou é a raiva, a tristeza e o medo? Então, queira Deus que seja alegria, mas se for raiva, tristeza e medo, multiplica isso pela tua carreira. Você vai passar uma carreira com raiva, tristeza e medo? Então, nesse primeiro passo, você tem que entender muito bem quais são as tuas emoções, e você já entendeu quais são, e em que momento elas aparecem. Qual é o gatilho? É a perda da venda, etc., cliente que você ficou com raiva, identificar isso.
Legal. Fiz a identificação. O segundo pilar é o autocontrole. Autocontrole. É quando você entende, você conseguiu identificar, você entende que isso está acontecendo com você e você não deixar isso ficar claro para o teu cliente. Tem um nome isso. Tem um nome. E esse é o ponto-chave do autocontrole. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque essa vai ser a diferença. Essa é a diferença da diferença. Quando se fala em autocontrole, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas eu vou falar de novo nesse vídeo porque é de extrema importância. Quando se fala em autocontrole, as pessoas automaticamente já pensam em resiliência. Ok. O que é resiliência? A resiliência é um termo que vem emprestado da física e que significa a capacidade que alguns corpos têm de voltar ao seu estado original após sofrerem algum tipo de deformação. Eu pego um elástico, puxo o elástico e solto. Ele volta ao seu estado original rapidamente depois que eu soltei. Ele foi deformado, mas voltou rapidinho. Ou seja, ele tem resiliência alta, certo? Ele voltou ao seu estado original. Isso em física. Tá. Quando se fala em resiliência emocional, presta atenção nisso. Resiliência emocional não significa a quantidade de porrada que você leva e aguenta. Porque parece isso, né? Não. O resiliente é aquele que, após levar uma quantidade enorme de porrada e tombar e cair, levanta. Veja, você não é um lutador de boxe. Você trabalha com vendas. Resiliência é a capacidade que você tem de se adaptar a uma situação para sofrer o menor número de danos possíveis. Que danos são esses? Tristeza, medo e raiva. André, se eu não consigo não sentir medo, tristeza e raiva, onde está a solução? Como é que eu faço para gerenciar isso? Diminuindo o medo. Se você diminuir o medo, consequentemente, você vai sentir menos raiva, menos tristeza. E é óbvio que você vai sentir mais alegria, vai vender mais. Tá, como é que eu faço para diminuir meu medo? Quando você desenvolve a sua inteligência adquirida. Bingo. Quando você estuda a técnica de venda, persuasão, negociação, atendimento ao cliente, você está tecnicamente preparado. Você tem medo? Claro que não. Você já sabe exatamente o que você vai fazer. Já entendi que a venda é um processo, eu já entendi que o atendimento começa assim, assado, assim, assado, assim, assado. Eu sei o que eu tenho que fazer em tal momento, eu sei como negociar, eu sei como reverter a objeção, eu consigo identificar, inclusive, se ele é um cliente potencial ou ele é só uma pessoa que não tem a menor possibilidade de ser cliente, eu consigo eliminar rapidamente, eu consigo. Você vai ter medo? Não. Por quê? Porque você está otimista. Otimista não, alegre. Não, eu estou otimista porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E se der errado, eu sei onde deu errado. Aí você consegue se corrigir para a próxima. E desta maneira, você diminui o medo, por consequência, diminui a tristeza, diminui a raiva e, fechando mais vendas, vai ficar mais alegre. Não é essa a carreira que você quer? Pois é. Por isso que eu falei que essas 4 inteligências do começo que eu citei, elas são importantes, porque elas têm que andar juntas. Não adianta você falar, vou desenvolver uma só. Não tem como. O QI, a inteligência inata, tudo bem, você não tem como mexer nela, mas as outras 3 você tem que desenvolver. Elas andam de mãos dadas.
Desenvolver uma só não vai dar certo. Ah, desenvolvi minha inteligência emocional, tudo bem. Mas você desenvolveu sua inteligência adquirida? Não. Então ela virou só conceitos. Você não sabe o que você vai fazer com isso. Agora, a partir do momento que você se prepara tecnicamente, aí sim, por consequência disso, você tem uma capacidade melhor de entender as suas próprias emoções quando elas acontecem e o que você vai fazer com isso. Porque o problema não são as emoções, é o que você vai fazer com isso. Esse que é o grande pulo do gato. Faz toda a diferença. Sabe o que vai fazer, não tem mais medo. Legal? Daí, a gente vai para o nosso terceiro pilar, que é a empatia. O que é empatia? É a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Certo? Errado. Porque é o que você vai ouvir por aí. A empatia é você se colocar no lugar do outro. Não tem como você fazer isso. O seu sistema nervoso central não está ligado na outra pessoa. Você não está sentindo o que ela está sentindo. Eu tenho que sentir o que o outro sente. Não tem como fazer isso. Agora, a empatia é você compreender que o outro, apesar das emoções serem iguais às suas, eles têm as suas próprias emoções, eles também têm sentimentos iguais aos seus também. Você também tem sentimentos. Ele também tem. Mas, é aqui que eu quero te trazer. Esses sentimentos, para o cliente, eles se tornam impulsos de compra. André, como assim? Toda venda, eu vou trazer isso para o setor comercial, tá? Que é o que importa. Toda venda, ela parte do princípio que o cliente tem um problema e ele quer resolver esse problema. E aí ele se sente motivado a buscar uma solução, que pode ser encontrada através de um produto ou de um serviço. Muito bem. Como assim, André? Olha que interessante isso. Eu vou usar como exemplo, eu gosto de usar como exemplo o sal. O sal. Lembra, eu falei sentimentos. Vamos fazer uma análise racional. Para que serve o sal? Para salgar. Tem mais alguma coisa para que sirva o sal? Não, o sal ele serve para salgar, fim de papo. Isto sob um ponto de vista racional. E emocional? Aí a coisa muda. Quer um exemplo? Você vai até um supermercado, tem lá algumas prateleiras com tudo que é tipo de sal. Então você tem o sal iodado, o branquinho, você tem o sal granulado, você tem o sal grosso, você tem o sal rosa do Himalaia, você tem o sal preto das montanhas do Tibete, você tem um sal vermelho que vem da China e ele vem num potinho de vidro, não sei o quê. Aí o mais barato custa R$2, meio quilo, o mais caro custa R$50, 50 gramas. Caramba, mas o sal não é para salgar? É, de um ponto de vista racional sim, mas o emocional não. Estas emoções que o cliente tem e que servem de motivação para ele comprar, se você entender isso, você vende qualquer coisa para qualquer pessoa. Se você não entender isso, você corre o risco de você vender para o cliente aquilo que você sente, aquilo que te emociona e não que emociona ele. Por que uma pessoa compra um sal de R$2 o quilo? Ela nem olha, vai lá, qual que é o mais barato, peguei aqui. Que tipo de emoção que tem aí? Ganância. Ganância no sentido bom da palavra. Ganância no sentido, eu quero gastar o mínimo possível para comprar sal. O sal é para salgar e pronto. Então tem um sentimento aqui, eu quero gastar pouco. Aí tem o sal rosa do Himalaia. Quem é que compra o sal rosa do Himalaia? Ele compra por prazer pessoal. Não, eu gosto desse sal por causa de... Eu gosto desse sal, gosto. Eu gosto desse sal porque esse sal é mais isso, é mais aquilo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E quem que paga R$50 num vidrinho de sal com sal vermelho da China? Ele compra por altruísmo. Ele não está comprando para ele vai presentear alguém. Ele tem um amigo que é chefe de cozinha, ele fala, eu comprei para você o sal especial da China vermelho que vem nesse potinho, aquela coisa linda, é um presente. É um presente. Então,
qual é o sentimento que tem nele? Altruísmo. Esse sentimento ele serviu de impulso para ele fazer a compra. Existem vários sentimentos que impulsionam o cliente à compra. Eu estou te dando alguns exemplos. Por quê? Para não cair no erro de você tentar vender para o cliente aquilo que motiva você e não ele. Dá para dar um outro exemplo, André? Dá. Supor que você venda automóveis. O que te motiva no automóvel? Velocidade, potência de motor. O que motiva o cliente? Conforto e segurança. Só que você não sabe disso. Empatia zero. Vou vender o que eu tenho como motivador. Aí você oferece para o cliente. Seu cliente, olha esse carro aqui, é um foguete. Motor 2.0, 200 cavalos de potência, o senhor pisa aqui já. E ele pensando com ele mesmo, pô, mas tem uma família, tem um filho pequeno, eu queria um carro confortável, espaçoso, segurança para mim é fundamental. Ele pensando no ABS, nos freios ABS, no sistema de frenagem, na segurança, e você querendo vender potência de motor. O que te falta aqui? Empatia. Pô, André, mas como é que eu vou saber o que o cliente quer? E aí que tá. A empatia, lembra, eu disse, você entender, reconhecer as emoções e os sentimentos do outro. Como é que você faz isso? Perguntando. Uma das maiores armas de venda. Perguntar para o cliente. O que é importante para você? O que o senhor busca? O que o senhor precisa? O que o senhor deseja? Quais são suas dores? Ah, eu queria ver um carro. O que o senhor espera de um carro? Porque quando você consegue entender, o cliente fala assim, para mim é importante segurança. Eu tenho uma família grande, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Essas perguntas, a pergunta, ela faz com que o outro fale de seus desejos, de seus sonhos. Entendendo isso, empatia, entendendo isso, você consegue direcionar a venda da melhor maneira possível. Porque aí você para de vender o que você tem como motivador e começa a vender o que ele tem como motivador. Eu estou te dando esse exemplo dentro da inteligência emocional, mas isso você aprende nas técnicas de persuasão, que são as perguntas exploratórias. Você vê como está tudo ligado? Tudo está ligado. Então, fez as perguntas, conseguiu identificar, você consegue oferecer a solução ideal para ele, não para você, para ele. Qual é a probabilidade de você fazer a venda aqui? É quase 100%. Você entendeu o que ele queria, você se preocupou e você só perguntou. Perguntou. E é difícil isso, viu? É difícil perguntar. Não pela pergunta em si. Não pela pergunta, porque já é complicado perguntar. Principalmente quando você tem muito tempo de setor. Você atende tanta gente que começa a ficar automático. A pessoa te pede alguma coisa, você já fala, eu já sei o que quer. Aí você vai e leva qualquer coisa. Mas não é, você não sabe. Cada cliente é uma história diferente, ele tem necessidades específicas diferentes. Mas o grande problema não está somente na pergunta, está em ouvir a resposta. Porque às vezes até você pergunta, mas você não consegue ouvir a resposta. Você já teve essa impressão? A pessoa está conversando com você, ela só está esperando você acabar de falar para ela falar o que ela quer falar. Faz um cliente oculto. Sabe o que é cliente oculto? É quando você vai nas lojas, você não vai para comprar, você só vai para avaliar o atendimento. Vai avaliar o atendimento para você ver como é que você é atendido. É legal fazer isso, porque aí você vendo aquilo, você fala assim, pô, nem me perguntaram nada. Depois que eu comecei a explicar o que eu queria, também parece que não me deram muita atenção, me cortaram rápido, já me mostraram o que tinha que me mostrar. E não pensa que isso acontece em varejo, não, viu? De produtos baratos. Isso acontece em grandes vendas, até no mercado B2C, B2B. B2B é business to business, mercado de mercado para mercado. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa que vende grandes máquinas para outras empresas. Acontece muito. Não consegue ouvir o que o outro precisa. Eu estou falando de máquina de 1, 2, 3, 4 milhões. Estou falando de interação humana. Interação humana. Então, a empatia você desenvolve assim, se preocupando com o outro, perguntando para o outro o que ele quer, o que motiva ele, o que ele sente. Em termos de motivação. O que é que faz com que ele queira comprar alguma coisa?
Porque se você entende o que ele quer comprar, você oferece o que ele quer comprar. Percebe? Esse foi o terceiro pilar. Quarto pilar é a gestão das relações. André, o que é a gestão das relações? Ora, se você entendeu o que o cliente precisa, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, e você conseguiu entender que para você fazer tudo isso, você precisa desenvolver suas técnicas para você diminuir seu medo, sua raiva, sua tristeza e aumentar sua alegria, você consegue fazer uma gestão do seu relacionamento com o cliente para que ele volte e te indique. Isso se chama fidelização. Aí você sai da venda predatória, que é onde você tem que ficar correndo atrás toda hora de um novo cliente porque você não conseguiu fazer uma gestão com ele, você não conseguiu fidelizar ele. Tem vendedor que ele é tão bem sucedido que ele não faz, mas ele não perde tempo na vida dele fazendo prospecção. Prospecção, se você não sabe, é a busca de novos clientes a todo momento. Ele não faz isso. Por quê? Porque o dia tem X horas de trabalho e essas X horas de trabalho ele atende o quê? Retorno e indicação. Isso é gestão de relacionamento. É vender mais para o mesmo cliente e não vender para clientes novos que você não conhece e que você tem que começar do zero toda vez. Porque no processo de vendas, onde você tem lá que você estuda o cliente, você faz abordagem, sondagem, até o final, quando você consegue fidelizar o cliente e fazer com que ele indique novos clientes, você não volta no começo do processo, lá no comecinho, você tem que fazer tudo de novo. Não. O cliente que já é seu cliente ou que te indica, que vem indicado por alguém, ele chega pronto para comprar. 90% do processo você economiza. Ele já veio direto para a compra. Ele sabe quem é você, ele sabe quanto custa. Você não tem que ficar persuadindo nada. Está feita a venda. Você vai ter uns mínimos detalhes ali, talvez de até uma negociação, que você também aprende com técnica. Você não negocia assim, vou negociar. Não, é com técnica. Por quê? Porque negociação, técnica, é você sempre obter os melhores resultados possíveis. Sempre. Para você e para o cliente. Por quê? Para os dois. Para ele retornar e te indicar. Porque quando você começa a entender a negociação, a técnica de negociação, é interessante que você saiba disso. É claro que você quer sempre os melhores resultados para você e para o cliente. É óbvio. Mas quem disse que o cliente quer os melhores resultados para você? Não, ele quer o melhor resultado para ele. Ele está pagando ali e não quer saber se você vai ganhar o seu salário ou não. Ele não está preocupado com isso. Ou você, quando vai comprar alguma coisa, fala, vendedor, não esquece de colocar sua comissão aí. Não, você quer mais é que o vendedor se lasque. É assim que funciona. E o cliente também, não está nem aí. Se ele souber, inclusive, nunca diga para o seu cliente quanto que você ganha de comissão. Isso, eu caí na besteira uma vez de falar para um cliente quanto que eu ganhava de comissão. Se eu falasse para ele que eu era o Satanás, eu acho que a reação não ia ser tão ruim. Porque nesse momento o cliente vai desvalorizar o teu trabalho. É claro que não todos, mas ele pode desvalorizar o teu trabalho de uma maneira que você se sente, olha, o cocô da mosca, da bosta do cavalo, do bandido do filme. Você vai falar, meu trabalho não vale nada mesmo. Por quê? Porque na hora ele faz conta. Peraí, eu paguei tanto nesse produto, ele ganha tanto por cento de comissão, então ele considera um dinheiro jogado fora. Se eu tivesse que comprar alguma coisa sem a comissão desse vendedor. Então é claro que a gente tem que sempre buscar os melhores resultados para o nosso cliente também, o Caramba 4. Mas quem diz que o cliente também quer? Não. Então não caia nessa besteira, só de passagem. Então não me vai falar para ninguém quanto que você ganha de comissão. Ainda que seja 1%. Ele pode brecar uma venda por causa disso. Tá? Então ter a gestão com o teu cliente de relacionamento é isso, é você fidelizar o seu cliente. E se possível, ter indicações. Isso é importantíssimo. Para a carreira, não é só para o salário do mês. Eu estou pensando a longo prazo. Imagina você toda hora ter que sair correndo atrás de novos clientes. Isso é horrível. Horrível. O ideal é você atender sempre os mesmos clientes, vendendo cada vez mais e, se possível, para as indicações também, que já chegam prontas para comprar. Legal?
pilar da inteligência emocional, que é a automotivação. O que é a automotivação? Vamos separar tudo aqui. Motivação é o motivo que te leva à ação. Automotivação é como você se motiva. Tá. Sem depender de outras pessoas. Quando se fala em automotivação ou motivação, nós estamos trabalhando aqui com dois tipos de fatores. Fatores externos e fatores internos. André, o que é um fator externo? São fatores que você não tem controle. Você não tem controle, mas eles interferem na sua própria motivação. Putz, como assim? Eu vou usar como exemplo aqui os 4 P's do marketing, que é produto, preço, praça e promoção. Não são somente esses, tá? Mas produto, preço, praça e promoção. Então, vamos pegar o produto que você vende, em termos motivacionais. Você gosta do que você vende? Você acredita naquilo que você vende? Sim. Pô, legal. Motivacional. Não. Desmotivacional. Fator externo. Praça. Onde você vende o que você vende? Quem você atende? Você gosta? É legal? Pô, gosto. Super bacana minha clientela. Ah, meu lugarzinho. Não gosto daquele povo. Desmotivacional. Tudo externo isso. Produto, preço. Preço, vale. Você acredita que o que você vende vale? Ah, claro, custo-benefício excelente. Falar a verdade, eu não pagaria. Desmotivacional. Produto, preço, praça, promoção. O que você fala do seu produto, você mesmo acredita? Promoção é isso. É o que você fala do seu próprio produto. Não só você, mas o marketing da empresa. Você acredita naquilo que você está falando? É claro que eu acredito, é um baita produto e tal, cumpre o que promete, legal. Você acredita no que você está falando? Desmotivacional. Eu posso estender. Como é que é o seu ambiente de trabalho? Como é que você lida com os seus colegas de trabalho? Ah, super bem, motivacional. Putz, cara, é pesado lá, viu? Desmotivacional. E o teu chefe? Cara, me ajuda pra caramba, motivacional. Puta, só me põe pra baixo, desmotivacional. Posso ficar até amanhã falando com você aqui. O que eu quero te passar é, esse tipo de motivação, desses fatores, eles são todos externos, você não tem controle. Você não tem controle sobre o produto, sobre o preço, sobre a praça, sobre a promoção, sobre o teu chefe, os colegas de trabalho. Ou seja, você está colocando aqui a tua motivação sobre uma variável que você não tem controle. Isso é um problema, hein? Isso é um problema. Esse é um ponto. Agora, existem os fatores internos. Os seus próprios fatores internos. Por que você faz o que você faz? O que é que te motiva? E eu vou resumir tudo a uma única palavra. Ambição. Ah, eu tenho que ser alguém ambicioso? É. Vamos entender o que é ambição. Ambição não tem nada demais, não é péssimo. Ambição é excelente. Ambição não é ganância, não é egoísmo. Ambição é você querer ter ou ser aquilo que você ainda não tem ou não é. Eu sou vendedor, mas eu quero um dia ser gerente, eu quero um dia ser diretor, um dia eu quero ter a minha própria empresa. Isso se chama ambição. Eu quero ser aquilo que eu ainda não sou. Qual é o problema? Nenhum. Você está crescendo profissionalmente, está crescendo como pessoa. Ter. Hoje eu tenho uma bicicleta, mas eu queria ter uma moto, depois eu queria ter um carro, depois eu queria ter um super carro, depois eu queria ter um barco, depois eu queria ter um helicóptero e um avião. Qual é o problema disso? Nenhum. Você está indo atrás daquilo que você ainda não tem. Então, aquilo que você não tem, aquilo que você ainda não é. Você está evoluindo, está tudo certo. Agora veja, quando você está profundamente motivado pelos seus fatores internos, os externos perdem importância. Eles já não são tão importantes assim. Porque você está focado naquilo que você, na tua ambição, aquilo que você quer ser ou ter. Obviamente que você vai procurar produtos, serviços e locais que te agradam de alguma forma. Mas, quando você tem esse foco interno, na sua motivação interna, tudo fica muito mais fácil, porque você está comprometido com você mesmo, não com os outros.
Porque compromisso é isso. Se você não está comprometido com você, você não vai estar comprometido com os outros. Porque a gente fala assim, o bom colaborador, o bom funcionário é aquele que veste a camisa da empresa. Que veste a camisa da empresa desde que a dele esteja por baixo. Primeiro a dele. No seu caso, primeiro a sua. Eu, futebol clube. Depois eu ponho da empresa. Porque se eu colocar só a da empresa, significa que eu não existo. Eu sou só uma engrenagem ali na empresa que se der problema, troca. Porque é assim. Agora, se você desenvolve as suas inteligências, igual eu estou te explicando nesse vídeo aqui, e você tem as suas próprias ambições, que é a sua própria automotivação, você não precisa que ninguém vá lá te empurrar. Vai, meu filho, vai, anda. Você fala, não, eu vou. Eu vou e faço, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Resumidamente, quando você desenvolve esses 3 tipos de inteligência, emocional, adquirida e tecnológica, e já soma a sua inteligência inata, que é o teu QI, te pergunto, que tipo de profissional você se torna? Altíssima performance. Que tipo de retorno que você vai ter? Os melhores possíveis. Essa tua automotivação, com tudo isso que eu te passei aqui, você vai atingir níveis que dificilmente você vai encontrar alguém que consiga fazer isso. E não por má vontade, mas é porque não tem informação. Esse aqui informação é tudo. Informação é tudo, porque ela vai te dar a base para você colocar em prática. É tudo desde que você coloque em prática, né? Também informação por informação vira conhecimento de gaveta, não serve para nada. Mas se você coloca tudo isso em prática, você tem uma transformação imediata. Não é que você começa a transformar daqui a tanto tempo. Não, pega isso que eu te passei, coloca agora. Passo a passo. Não somente nesse vídeo aqui. Aproveita os vídeos do canal, tá tudo disponível de mão beijada, de graça. De graça. Vai lá, aprende uma técnica, põe, treina. Minha inteligência emocional, é mesmo, né? Se eu aprimorar minhas técnicas, é claro que eu vou ficar com menos medo, é claro que eu vou ficar menos triste, menos apático, vou ser muito mais alegre. Não é melhor passar uma vida profissional alegre, colhendo resultados do seu trabalho? É claro. Colher resultados do seu trabalho. A figueira que não dá figo, não serve para nada. Legal? Bom, como sempre, eu espero ter te ajudado de alguma forma, trazendo aqui conhecimento, até algumas vivências minhas, até de outras pessoas. Espero realmente ter te ajudado. E mais, espero que você coloque isso em prática, que a sua vida melhore. E espero também te encontrar aí numa próxima oportunidade. Ou aqui pelas redes sociais, ou quem sabe presencialmente num treinamento, numa palestra, tá bom? Então até lá, fica com Deus, um grande abraço e mais uma vez muito, muito obrigado.